Olá, sou Flávia Simões de Araújo e hoje, juntamente com a acadêmica Larissa Ávila da Silva, entrevistaremos o professor João da Cruz Gonçalves Neto, que possui graduação em Filosofia, em Direito, mestrado em Filosofia pela Universidade Federal de Goiás, doutorado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, pós-doutorado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e pela Universidade de León, e atualmente é professor associado e coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Direitos Humanos da Universidade Federal de Goiás, e lançará o livro Metáforas Íntimas, Alegorias de um Caminho Idiosincrático. Seja muito bem-vindo, professor João da Cruz Gonçalves Neto. Obrigado, Flávio. Bom, eu agradeço o convite e é um prazer apresentar essa obra em lançamento. Para começar, o senhor poderia ressaltar algo da sua biografia que tenha contribuído para o desenvolvimento da obra? Sim, eu me recordo que toda a minha preocupação de uma vida inteira, uma preocupação filosófica, uma vida inteira, ela é um pouco retratada nesse pequeno ensaio, que agora é publicado, não é, como Metáforas Íntimas. Eu me lembro, e me lembrei agora recentemente, que o meu primeiro artigo, que foi o meu TCC do curso de graduação em filosofia, lá pelo fim da década de 80, versava praticamente sobre o mesmo tema. Não é? O título do meu TCC, que depois se tornou um artigo na revista da Faculdade de Filosofia, da UFG, foi a forma da vida. E, de certa forma, o que esse ensaio hoje persegue não é algo diferente, intimamente, não é algo diferente. Na verdade, todo o problema que circunda, que conduz, não é, esse esforço narrativo, é a busca da forma do pensamento. De certa forma, é essa a maior meta. Então, há uma certa continuidade. No meu trabalho de doutorado, eu tentei fazer algo também, embora não tão consciente, não é? E que essa pesquisa foi se desvelando ao longo do tempo, vai se desvelando ao longo do tempo, e sempre é um exercício de autoexame, de abertura da perspectiva especulativa, né, que culmina agora com esse ensaio e que pretendo abrir para uma pesquisa futura também. Poderia elucidar aos espectadores qual é a tese defendida em seu livro? Pois é, o que a gente busca, o que eu busquei nesse ensaio foi, e que ele possui uma forma de uma espécie de literatura especulativa, não é necessariamente uma obra de formato, uma pesquisa de formato acadêmico, não é? Ou científico, mas mais literário, especulativo. E a gente busca fazer uma especulação, estabelecer um campo especulativo a partir de uma condução, a partir do uso de metáforas, de metáforas que pressupostas, que sejam muito mais que figuras de linguagem. Não é? Elas estruturam o pensamento, estrutura a nossa forma de perceber o mundo, e sem as metáforas não é possível nem nos comunicarmos. Então, essa estrutura do pensamento como metáfora que é explorada, não é? Que é usada para nos aproximarmos de algumas experiências intelectuais, emocionais e sociológicas. Então, essa é o meio que usamos. Então, a gente tenta conduzir o leitor a partir de um lugar em que a gente pressupõe estar, uma sociedade individualista, narcísica,
e que vai explorar essa experiência circunstante, né, por meio de metáforas. Então, esse é o caminho que seguimos. Para o desenvolvimento da obra, quais foram os principais autores utilizados? Larissa, usamos autores que lemos a vida inteira, mas não há citação, referência a nenhum deles. Eu cheguei a pensar em fazer paralelos, porque, como é um ensaio, não é um estudo acadêmico nesse sentido metodologicamente restrito. Então, ele é um ensaio, é uma abertura de caminho intelectual e que tentamos pensar, não é, os problemas a partir de nós mesmos. Claro que todo o manancial de leitura que temos a vida inteira nos auxiliou nisso, mas as referências, por exemplo, que outros autores tratam, porque não é uma obra que eu diria assim, bom, ela desenvolve algum aspecto de originalidade, senão o de recomeçarmos sempre do novo, né? Numa postura socrática ou cartesiana, sempre de começar de novo a partir de onde a gente está. Mas eu cheguei a pensar em fazer referências em temas que são tratados a partir de uma abordagem metafórica, dessa narrativa metafórica, com uma abordagem acadêmica, em vários autores. Por exemplo, ao falarmos do individualismo, fazemos referências a Norbert Elias, a Macpherson, a clássicos do pensamento, né, ocidental, e que tratam do problema e avançam isso a partir de uma especulação rigorosamente acadêmica, mas eu preferi não. Deixei um ensaio livre em que a gente possa nos mover do nosso lugar ou do lugar que imaginamos estar para tentar reconhecer o mapa da existência. Esse é o itinerário. Qual a metodologia empreendida para o desenvolvimento da pesquisa que tornou-se esse livro? Sim, é de um ensaio literário especulativo. Eu tenho chamado isso de um ensaio literário especulativo, que é uma narrativa especulativa de cunho mais livre, de cunho um bocado literário, não é? Embora sem ser uma literatura, né, no sentido comum, mas e usando, evidentemente, a metáfora como estruturante do pensamento. Então, é isso que conduz a nossa obra. E são metáforas comuns, que eventualmente pode ter sido usada por outros autores, até sem que eu tenha conhecimento, mas que são metáforas comuns. Algumas, inclusive, que eu achava que eu tive a originalidade de criar de alguns anos para cá, é porque são metáforas, na verdade, que eu uso nas minhas aulas de introdução à filosofia, ou nas aulas, outros cursos que eu dou, sempre recorro a metáforas para tentar ilustrar certas circunstâncias intelectuais. E essas metáforas eu uso há mais de 20 anos, toda a minha carreira acadêmica, e eu achava que, não é, algumas delas hoje estão muito em uso. Por exemplo, a metáfora da bolha, é uma metáfora que hoje praticamente tomou a linguagem comum de alguns anos para cá, de poucos anos para cá, não é? Mas são metáforas comuns, que em si não representam muitos. Por exemplo, existe uma metáfora da clareira, que o Heidegger usa, não é? A metáfora do labirinto, que vários autores usam também, não é? Na linguagem filosófica se recorre bastante à metáfora. Aqui o nosso pressuposto é que ela realmente estrutura o pensamento. Agora, algo que eu não sabia e que depois que eu publiquei, é que eu fui conhecer e estou tremendamente interessado, é que tem um autor que trabalha algo muito semelhantemente e que eu não conhecia antes, que é um filósofo alemão conservador, que é o Sloterdijk. É um autor que agora, nos últimos meses, eu tenho me dedicado a estudar, eu não conhecia antes. E ele tem, só que, é claro, a pretensão dele é muito maior. O escopo da obra dele é bem mais ambiciosa do que a minha. Poderia relatar quais foram as principais dificuldades na composição da obra?
Tempo, Larissa. A gente dá muita aula, tem que ler muita coisa para a aula, tem que preparar. Então, eu demorei um bocado para conseguir terminar o livro. Parece que era infindável, parece que nunca acabava. Depois que eu escrevi, e as várias revisões, ainda eu esperei, acho que quase 2 anos só para fazer os desenhos das obras, só para ilustrar a obra, contando com a ajuda de amigas que fizeram os desenhos. Não é? Foi uma espera grande, mas a dificuldade basicamente é essa. A gente trabalhando, lendo para as aulas, que necessariamente não concorrem para uma pesquisa por interesse intelectual que temos, e também, além da disponibilidade de tempo, a vida. Na sua opinião, qual a principal contribuição do seu livro traz para a área de conhecimento? Eu acho que é uma introdução ao pensamento de uma forma não convencional. Eu imagino assim que alguém que não tenha um contato com a literatura filosófica, que não tenha um contato com a problematização especulativa, eu acho que esse pode ser um caminho de entrada interessante, não é? Inclusive, a partir desse, eu não sei se eu vou desenvolver isso, mas a partir do ensaio, seria possível, inclusive, construir um laboratório de experiências intelectuais, onde a gente pudesse, por exemplo, criar, não alguns brinquedos, mas máquinas, inclusive, onde a gente pudesse experimentar essas metáforas e perceber e sentir o pensamento e o problema e ter a experiência real do... É claro que com a tecnologia, né, computacional, hoje já seria possível criar mecanismos de vivência e vivência real de experiências mentais, emocionais. Eu acho que ele aponta um pouco para isso, da gente pensar numa espécie de laboratório de pensamento que não segue simplesmente, que é importante, não é essencial, que é essencial a leitura da história do pensamento ocidental e não ocidental, não é? Do pensamento humano, mas esse aqui seria como uma espécie de introdução não convencional à filosofia. Eu diria que nós podemos tentar, nesse esforço de nos conhecermos a nós mesmos e nos identificarmos no mapa da existência, que para mim é a mesma coisa, você conhecer a si mesmo e se localizar no mapa da existência é a mesma coisa. Não é esse seria um caminho, mas um caminho não convencional. Seria um caminho partindo do pressuposto que metáforas nós compartilharíamos essas metáforas de uma forma não consciente e por isso que o título seria esse, Metáforas Íntimas. A intimidade das metáforas não é tratado aqui. Por exemplo, o Sloterdijk, na minha opinião, vai fazer isso. Ele vai tratar e vai tentar diagnosticar a intimidade dessas metáforas. Mas, no caso do nosso ensaio, não. A gente simplesmente indica isso. Não é como se fosse um caminho que a gente poderia percorrer juntos. Professor João, a comissão organizadora do 12º Seminário Internacional Pensar Direitos Humanos e do 6º Seminário Coletivo Rosa Parks agradece imensamente o lançamento do livro do senhor nesse evento. E fica aqui o convite para que todos os espectadores possam acessá-lo, uma vez que ele foi gentilmente cedido para a Universidade Federal de Goiás. Muito obrigada. Flávia, eu agradeço Larissa, e chamo atenção para agora, no dia 8 a 15 de novembro, vai acontecer a Feira do Livro da USP, e vários livros da editora Cota, inclusive o meu, vão estar com 50% de desconto. Tá bem? Então, obrigado, eu que agradeço. Que ótimo, obrigada, professor.